Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a questão da argumentação, os argumentos válidos, que são a dedução, a indução e a analogia, e os argumentos não válidos, que levam ao equívoco, ao erro, que são as falácias, principalmente as falácias não formais, como nós observaremos logo. Nos argumentos válidos, nos argumentos corretos, primeiro a dedução. A dedução é o movimento do raciocínio que vai do geral ao particular. Eu construo um silogismo para que vocês entendam. Eu tenho até uma reserva com esse exemplo, porque ele é usado em todos os livros, mas de raiva acabo usando esse mesmo exemplo. Todo homem é mortal, geral, universal. Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Ou seja, quando eu chego na conclusão, não há mais nada que eu possa acrescentar, porque a primeira premissa é universal. Portanto, eu fui do geral para o particular. Ok? A grande crítica que o Bacon vai fazer à lógica do Aristóteles é essa, porque o Aristóteles trabalha com a dedução. Ele diz, é estéril, não acrescenta nada. A única coisa que ajuda de fato é que organiza o raciocínio. Porque eu não posso me dar o direito, ao luxo, de errar na conclusão. Então eu tenho que organizar o raciocínio de tal forma que a conclusão seja condizente com as duas premissas que foram colocadas anteriormente. Todo homem é mortal, primeira premissa, ela é universal, ela é geral. Pedro é homem, então a única conclusão correta possível é que Pedro é mortal. Então há uma organização do raciocínio, por isso tem o seu valor. A indução é o contrário, é o movimento do raciocínio do particular para o geral. Então, são feitas observações individuais para que eu possa chegar a uma conclusão geral. Exemplifico, inclusive estará no texto que está à disposição de vocês. A prata é condutora de calor ou de eletricidade. Vamos pegar a fidelidade ao que está no texto lá. A prata é condutora de eletricidade. O ouro é condutor de eletricidade. O cobre é condutor de eletricidade. Logo, o metal é condutor de eletricidade. Ou seja, foi feita a observação de cada metal, um a um, para que se chegasse à conclusão que todos os metais são condutores de eletricidade. Então a indução tem esse movimento. Por isso que ela é utilizada na ciência. A ciência faz observações individualizadas. Quando possível se faz a chamada indução completa. O que é a indução completa? Quando eu posso manusear, quando eu posso ter controle sobre todos os elementos que me levarão à conclusão. Por exemplo, eu quero observar se os sentidos são compostos, os sentidos humanos, se eles são compostos por elemento material ou não. Então eu observo primeiro a visão. A visão tem composição material. A audição, composição material. O tato, o paladar e assim por diante. Então chego à conclusão que todos os sentidos têm composição material. Observei um a um para depois, para que eu pudesse fazer a generalização. Essa é uma indução completa. Mas cá para nós, nem tudo aquilo que é observado pela ciência é possível que você faça um controle de todos os elementos ali participantes. Imaginemos que eu quisesse entender o sistema de procriação do pardal. Seria razoável imaginar que se fosse colocado num sistema de controle, no laboratório, seja onde quer que seja, todos os pardais existentes no mundo? Não daria, seria absurdo. Então será feita uma amostragem segura, para que a partir dessa amostragem eu possa fazer uma generalização. Funciona também, já agora nós teremos eleição, né? No sistema de pesquisa. Pode ver que a pesquisa é muito segura, com uma margem de erro muito pequena. Porque a amostragem que é escolhida, ela é razoável, ela dá a menor chance possível de erro. Já imaginou se fosse fazer uma pesquisa, por exemplo, nas eleições gerais do Brasil, e fosse entrevistar todos os eleitores brasileiros? Não daria, seria uma coisa absurda. Você daria, mas é absurdo. Então o que se faz? Uma amostragem segura para que se tenha daí uma conclusão. Então, a dedução vai do geral para o particular, a indução do particular para o geral,
E a analogia é uma indução imperfeita, incompleta. Como é que ela funciona? Ela tem uma simples transferência, não por conclusões maiores, de uma situação A para uma situação B por aproximação, por semelhança, não por igualdade. Aí, utilizando o exemplo do texto lá do livro Filosofando, também, texto que vocês terão à disposição. Tal remédio curou a dor de cabeça, e vou colocar do Pedro. Se curou a dor de cabeça do Pedro, há de curar a minha também. Situação A, o remédio que curou a dor de cabeça do Pedro. Situação B, o mesmo remédio curando a minha dor de cabeça. Então, não são situações iguais, porque a minha dor de cabeça não é a mesma do Pedro. Mas por que é por analogia? Se curou a dor de cabeça dele, há uma probabilidade de curar a minha também. Então a analogia trabalha por probabilidade, não por certeza absoluta. Fazemos muito isso no nosso gosto. Eu tenho um autor que eu gosto bastante, inclusive na minha biblioteca tem vários exemplares dele, que é o Leon Uris. Eu tenho pelo menos 5, 6 títulos aí dele, um autor que eu gosto demais. Então eu li uma obra dele pela primeira vez, O Peregrino, e gostei muito. Então quando eu voltei à biblioteca, peguei um outro livro do Leon Uris, porque se eu gostei do primeiro, hei de gostar do segundo. Há um cineasta espanhol chamado Pedro Almodóvar, que eu gosto muito também, mesma situação. Assisti a um filme dele, La Mala Educación, A Má Educação, gostei bastante. Aí quando fui locar, na época ainda que se locava, né, filme, havia um outro filme dele, todo sobre minha madre, tudo sobre minha mãe, não tive dúvida. Loquei esse filme porque se gostei do primeiro, é muito provável que vai gostar do segundo. Insisto, gente, a analogia não tem segurança, mas tem probabilidade. E para que eu tenha a maior chance de acerto possível, eu não posso arriscar todo tipo de analogia. Eu não posso fazer toda a transferência porque pode me levar a um erro absolutamente certo. Exemplifico. Eu tenho um carro de cor branca e o carro não está andando bem, ele é muito lento, não corre como eu gostaria. Aí, vamos lá, o Johnny, vamos imaginar que o Johnny tem um carrão lá vermelho. E todas as vezes que eu estou andando de carro, o Johnny passa com o carrão vermelho dele, me deixa comendo poeira. Eu falei, já sei. O carro do Johnny é mais veloz que o meu, porque o dele é vermelho e o meu é branco. Ah, moçada, essa transferência não vai dar certo. Então, não é porque o carro dele é vermelho que faz o carro veloz. Eu posso pintar meu carro de vermelho que vai continuar comendo poeira. Então, esse tipo de transferência fraca não dá. A analogia exige uma transferência minimamente segura. Então, volta ao exemplo primeiro. O remédio curou a dor de cabeça do Pedro. Há de curar a minha também, esse remédio. É uma segurança absoluta? Não. É uma transferência por aproximação, porque ele estava com dor de cabeça e eu também. Então há uma probabilidade razoável que se curou a dor de cabeça de um, tal remédio, não vou falar o nome, que não quero fazer propaganda de graça, né, para os remédios aí, nem induzir ninguém ao uso indevido. Então, se deu certo para ele, provavelmente vai dar certo para mim. Essa é a analogia, é o argumento de analogia. Então, quais são os 3 válidos? Dedução, do geral para o particular, a indução do particular para o geral e a analogia por transferência de situação A para a situação B por proximidade, por semelhança entre ambas as situações, A e B. Então, probabilidade e não certeza. Ok? Então, esses são os válidos. Agora nós vamos às falácias, as não formais. Há pelo menos 2, 3 dezenas de falácias não formais, mas nem todas são assim muito utilizadas. Então eu serei fiel às autoras do livro Filosofando, onde elas escolhem 6, que são as mais comuns, e são essas que nós temos no texto também, e é sobre elas que eu quero falar com vocês agora. Então a primeira falácia não formal, que é apresentada no texto,
É chamada falácia de autoridade, argumento de autoridade. Como é que funciona do argumento de autoridade? Ora, é pegar a autoridade de alguém que é reconhecida e transferir para um outro setor que não tem nada a ver. Isso é muito comum em propaganda, muito comum. Tem lá, por exemplo, o Pelé fazendo propaganda de Vitasay, de vitamina. Ora, há alguma dúvida que o Pelé foi um excepcional jogador, uma autoridade extraordinária no futebol? Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Daí transferir essa autoridade para indicar medicamento, não dá. Porque ele é bom no quê? No futebol. Mas o que ele entende de medicina? Absolutamente nada. Por isso que é argumento de autoridade. É quando se utiliza a autoridade que alguém tem num setor para outro absolutamente distinto que não tem nada a ver. Por isso, gente, que a falácia é no sentido de nos levar ao engano, ao erro, a uma conclusão equivocada, como nós veremos nas outras 5 que serão apresentadas. O segundo modelo que nós temos no texto é de argumento contra o homem. Agora é exatamente o contrário do que nós tivemos antes, da de autoridade. Como é que funciona? Quando eu tenho alguma restrição sobre um setor, sobre uma falha da pessoa, num determinado setor, e eu transfiro para outro que não tem nada a ver. Aí me utilizando do exemplo do texto. O compositor Wagner, extraordinário músico Wagner, há indícios que ele tenha dado apoio ao antissemitismo na Alemanha. Aí vai dizer, a música do Wagner não presta, ele apoiou o ataque aos judeus. Não, olha, uma coisa é a falha de dar apoio àquilo que não deveria, mas isso não tira dele o mérito de ser um grande músico. Por isso que é argumento contra o homem. Ataca a pessoa por um setor que não tem nada a ver a partir de um outro elemento que seria condenável. Ou mesmo Francis Bacon, que se tudo correr bem, estudaremos no 4º bimestre. Ele teve uma falha grave no campo político, foi inclusive preso, mas a filosofia dele é bastante interessante. Então dizer que a filosofia do Francis Bacon não presta pela falha política também é uma falha, é uma falácia. Então quem se utiliza da falácia é para me levar ao engano. Por isso que transfere de uma situação para outra e quem tiver descuidado pode ser levado ao engano, ok? A terceira é chamada de acidente. Essa tem uma implicação moral muito forte. O que é a falácia de acidente? É quando eu me apego a um erro e faço dele geral. Se a pessoa mentiu para você uma vez, ela não é mentirosa. Significa uma situação permanente. Ela mentiu uma vez. Então eu não posso fazer dela um mentiroso ou uma mentirosa completa por um ato. Então, muito cuidado nisso, porque isso é bastante utilizado. Pegar um único ato e fazer disso geral. Eu sempre evoco a questão do relacionamento. É difícil porque isso é bastante marcante. Eu vou matematizar aquilo que é difícil de fazer isso. Vamos imaginar que você teve 100 momentos de relacionamento com uma pessoa. Ela falhou em um desses 100. Em um. Aí eu vou caracterizar essa pessoa por esse momento de falha, deixando de lado os outros 99. Isso é falácia de acidente. Quer dizer, por aquilo que é exceção, eu generalizo, faço a regra para essa ou para aquela pessoa. Então, por isso que tem um cunho moral muito forte nessa falácia. A quarta, ela é muito comum no meio político e no meio dos advogados, que é chamada ignorância da questão. O que é isso? É quando eu deliberadamente ignoro aquilo que é a questão e começo a puxar a atenção para outra coisa paralela. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Vamos imaginar que você tenha conversado com o vereador que representa o seu bairro e tenha pedido um posto de saúde para o seu bairro. E ele atendeu ao pedido, está lá o posto de saúde para o seu bairro. O problema é que na construção desse posto, o que deveria custar 200 mil, acabou custando 1 milhão e ele desviou 800 mil.
E você vai cobrar do vereador esse desvio do dinheiro. Aí ele fala, mas o posto não é importante para vocês? Vocês não queriam um posto? Não, mas vereador, a questão agora não é a importância ou não do posto, é o desvio de dinheiro. Então ele ignora a questão do desvio e chama a atenção para a importância do posto. Ok? Os advogados se utilizam bastante, principalmente em casos difíceis de se ganhar, a ignorância da questão. Vamos imaginar que seja um réu confesso. E o que vai fazer? O cara confessou. Então, para tentar livrar a pessoa da prisão, vai chamar a atenção para coisas que são distintas. Então, o que está sendo colocado em questão aqui? Matou alguém. Vai se ignorar essa questão e vai chamar a atenção que é bom pai, bom marido, bom filho, para tentar tirar a atenção de ter cometido um crime. Ora, essa é uma situação vivenciada mediante um julgamento. A pessoa, como tal, tinha confessado o crime, teria atirado para o alto e acertou o peito de um rapaz de 18 anos. Até eu estou imaginando a trajetória desse projétil, não sei se bateu numa espaçonave lá em cima, voltou, mas enfim, matou. E o advogado usou exatamente esses argumentos. O camarada veio com as mãos sujas de graxa, o julgamento, estranhíssimo isso, né? O advogado não perdeu tempo. Olhem para as mãos desse cidadão. São mãos de assassino que vocês estão vendo? Não, mão de trabalhador. Esse é um bom pai, um bom filho, um bom marido. É essa pessoa que vocês querem tirar do seio da sociedade? Não, ele não é bandido. Vamos liberar essa pessoa. Ele não estava sendo julgado se era bom pai ou não, se era bom filho ou não, se era bom marido ou não. O julgamento é se matou ou não. Então o advogado se utilizou de tamanha esperteza e capacidade nesse argumento falacioso que a pessoa foi liberada. Foi inocentada por 4-3. Eu acompanhei esse julgamento. Então observe que não é tão incomum não. Então quanto mais difícil o julgamento, mais a chance do advogado se utilizar desse argumento da ignorância da questão. Ignorar a questão em si e chamar a atenção para questões paralelas, justamente para descaracterizar, desmerecer a questão principal. O próximo é chamado petição de princípio, ou a redundância. É quando a pessoa não diz na segunda parte nada que já tinha dito anteriormente. Essa dor dói muito porque é muito dolorosa. O que acrescentou? Absolutamente nada. Quando eu estou em sala de aula que eu falo sobre isso, sempre me vem a lembrança, no começo da minha profissão, ainda como professor substituto, uma prova de final de ano para magistério, só mulheres na sala, e eu estava trabalhando várias disciplinas, então resolvi fazer uma questão que pudesse ter ingredientes de filosofia, sociologia, psicologia, e pedi que elas fizessem uma análise da situação da mulher brasileira nesse momento. Esse momento, obviamente, anos atrás, quando eu trabalhei isso aí. Então, se você pegar, escrever a situação da mulher brasileira, dá para escrever um livro. E eu peguei uma prova com uma única frase. A mulher brasileira sofre muito porque leva uma vida sofrida. Uau! Por que ela sofre muito? Porque leva uma vida sofrida. Isso, gente, é redundância. Porque se ela sofre muito é porque leva uma vida sofrida. Sofre muito porque leva uma vida feliz? Obviamente que não. Então, essa é a petição de princípio. A última é da ambiguidade. Lá, lembra do termo equívoco? Muito cuidado, mulheres, com isso, hein? Porque se pegar no momento despreparado ali, olha o que pode levar vocês a crer. O termo homem é um termo equívoco, que é no sentido de humanidade e de gênero também. Olha como que eu posso levar a uma conclusão absurda e que as pessoas poderiam ficar assim.
Primeira premissa do meu argumento, do meu silogismo. Todo homem é racional. Alguma dúvida quanto a isso? Nenhuma. Todo homem é racional. Perfeito. Segunda premissa. Nenhuma mulher é homem. Ora, se todo homem é racional e nenhuma mulher é homem, qual a conclusão que eu chego aqui? Nenhuma mulher é racional. Olha como há uma malícia sempre na falácia. Me leva a um desvirtuamento na conclusão. Por quê? O termo homem foi utilizado numa premissa com sentido e na outra premissa com outro sentido completamente diferente. E que me leva a uma conclusão perigosa. Então, se as pessoas não estão atentas a esse detalhe, de repente uma mulher poderia começar a pensar, ué, todo homem é racional. Isso certinho? Nenhuma mulher é homem. Meu Deus, eu não sou racional. Porque se todo homem é racional, nenhuma mulher é homem, então nenhuma mulher é racional. Então, esse é o risco da falácia. É justamente me levar a uma conclusão equivocada a partir de argumentos bem elaborados. Não é que os argumentos são ruins, eles são maliciosos, eles são feitos com a intenção do engodo. E se a pessoa estiver distraída, pode se deixar levar a esse engano, ok? Então, sobre argumento é isso. Até mais, até um próximo encontro.